Boa noite. Tô saindo do culto agora. Tô indo para casa. Ontem teve um encontro de mulheres na minha igreja. E a palavra foi falando de Abigail, né, uma grande mulher. Essa mulher ela foi uma das esposas de Davi. E ela também, antes de ser esposa de Davi, ela foi esposa de Nabal. E essa é a história que eu vou contar. Mas essa história que eu vou falar não é da Abigail, é minha história. Mas me fez lembrar a minha história. E uma época da minha vida, eu me casei. E vivi 15 anos com uma pessoa. E eu, pelo que eu já passei do começo, né? Não era nem para eu ter vivido 15 anos, era para eu só ter vivido 3 meses. Porque em 3 meses ele já demonstrou que não ia ser um bom marido. E eu fiquei com ele durante 15 anos, casada com ele. Mas ele era muito ignorante, me humilhava bastante e não tinha amor por mim. E eu sei que eu fui muito sábia, porque cada vez que ele me humilhava, que ele me fazia sofrer, eu ia para Deus. Então, toda vez que ele entrava dentro de casa, que me humilhava, que me tratava mal, eu ia para Deus. E eu dizia: Deus, eu já não aguento mais. Eu já não aguento mais esse homem, meu pai. E eu sei que, para encurtar, para não ficar muito grande esse vídeo, um dia nós estávamos tudo dentro de casa, estava eu, ele e mais duas mulheres, duas jovens comigo lá. E ele me tratou muito mal, me humilhou bastante. E eu fui lá para o meu quintal, levantei a mão para o céu e falei com Deus: Senhor, tira esse homem da minha vida, porque eu não aguento mais. Eu já não estou suportando mais. E aí, de repente, aconteceu dele viajar. Ele viajou para o interior, lá para a casa da minha filha. E lá aconteceu um acidente com meu genro. E eu sempre pregava para minha filha também, mas ela também não queria aceitar Jesus. E eu só sei que ele estava lá. E o meu genro bebeu muito nesse dia. Eu fiquei em casa, não viajei. Eu fiquei em Aracaju. Meu ex-marido foi ele que viajou para lá, para o interior de Penedo, para Santa Margarida. Vou dar até o nome do lugar. E aí o meu genro sofreu um acidente de moto, subindo uma ladeira, e ele sofreu um acidente. E nesse acidente ele foi até para Maceió de helicóptero, de tão grave que foi. E os médicos só deu para ele 3 meses de vida. E aí eu fiquei sabendo do acidente e fui também para o interior. E eu só sei que Deus fez um milagre. E Deus, nessa história minha, Deus fez 3 milagres
assim, eu creio que Deus fez assim um rebuliço e Ele fez 3 coisas assim na minha vida. Foi muito grande o que Ele fez. Porque como eu pedi para Deus tirar esse meu ex-marido da minha vida, Deus tirou ele também da minha vida através desse acidente. Deus tirou esse marido da minha vida, tirou ele da minha vida e também Ele salvou minha filha, porque ela foi lá para o pastor orar, chorar, e o pastor mandou ela fazer um propósito com Deus. O pastor disse, faça um propósito com Deus, porque o acidente foi muito grave. E aí ela fez um propósito com Deus e pediu para Deus dar o marido dela de volta. E foi o que Deus fez. Ele era para passar 3 meses, ele só passou 1 mês. Se passou de 1 mês foi muito, mas ele só passou 1 mês e um pouquinho. E aí ele, graças a Deus, ele saiu, né? Com 3 meses já estava na roça trabalhando, porque ele trabalha na roça. E aí com 3 meses ele já estava trabalhando. Estou atravessando aqui, gente. Então, e aí com 3 meses, meu genro já estava trabalhando na roça. Eu me separei, né, porque eu não aguentava mais. Era muita ignorância, eu só vivia sofrendo, chorando muito. Então, eu vivia uma vida oprimida, sabe? Eu passava necessidade com ele, porque ele não cuidava de mim, ele não se preocupava comigo, ele era muito irresponsável. E eu queria uma pessoa para cuidar de mim, não para me fazer sofrer. Então, minha filha aceitou Jesus como Salvador. Hoje, ela e os 3 filhos dela, que é um rapaz e 2 mocinhas, uma moça e uma mocinha, né? Que são as minhas netas. Estão tudo na presença de Deus, graças a Deus, estão muito bem, estão muito felizes. E essa é a minha história, porque eu fui muito sábia e Deus me deu a vitória. Tanto que eu queria que a minha filha fosse para os caminhos do Senhor. E Deus fez isso, levou a minha filha para os caminhos do Senhor. E hoje eu estou bem, né? Porque eu acho que se o casamento não dá certo, é melhor a gente não, né? Cada um para o seu lado. Hoje eu estou bem, graças a Deus. E eu fui muito sábia, porque sempre que eu era tratada mal, eu sempre ia para os pés de Deus chorar, pedir a Ele a misericórdia dEle, pedir a ajuda dEle, e Ele me socorreu e Ele me deu essa vitória. Graças a Deus. Essa é a minha história. Só que tem mais coisas, mas eu não vou falar porque senão vai ficar muito grande o vídeo.